Congresso é sincero quando manda o governo cortar gastos? Começa agora JBR News. A pauta do Congresso para esta quarta-feira é um poço de contradição. Enquanto a Câmara deve votar o projeto de decreto legislativo que derruba a proposta do governo de aumentar o imposto sobre operações financeiras e outros tributos como uma forma de cortar menos o orçamento para cumprir a meta fiscal, o Senado vota um projeto que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais. É uma tremenda contradição, porque o discurso ali na Câmara, com a votação desse projeto de decreto legislativo, é no sentido de que o governo só pensa em aumentar impostos e não pensa em cortar gastos, que deveria cortar gastos, ser mais austero, diminuir ministérios, diminuir viagens, etc. Aí, na outra casa do Congresso Nacional, vota-se um projeto que aumenta o número de deputados e que, então, faz aumentar o custo anual de funcionamento do Congresso Nacional em, estima-se, 64,6 milhões de reais. Ou seja, é uma tremenda contradição. Quer dizer, o Congresso manda o governo ser mais austero, manda o governo cortar gastos, mas, por outro lado, o mesmo Congresso aumenta os seus próprios gastos. E isso sem contar que na sexta-feira haverá uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal para discutir a questão das emendas, do chamado orçamento secreto, emendas PIX, etc., na qual os próprios presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, irão a essa audiência pública no Supremo, eles próprios, para defender a importância de manutenção das emendas parlamentares, que hoje somam mais de 50 bilhões de reais. Ou seja, o que acontece? O Congresso é ótimo, ligeiro para falar da necessidade de cortar gastos, na necessidade de austeridade, quando trata do bolso do vizinho, do Poder Executivo, mas quando trata do próprio bolso, só pensa em aumentar gastos e não em diminuir. Essa questão que vai ser votada lá no Senado tem lá alguma polêmica. Alguma parte dos senadores está contra essa proposta de aumento do número de deputados justamente por isso, porque enxerga que isso é um discurso completamente contraditório. Como é que se fala em austeridade, como é que se fala em responsabilidade fiscal, em corte de gastos, se no mesmo momento se resolve aumentar em mais de 60 milhões o custo anual de funcionamento do Congresso. Da onde surgiu essa ideia de aumentar de 513 para 531 o número de deputados? Surgiu de uma determinação feita pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou recentemente que o Congresso hoje está desproporcional. Como é montado o Congresso? Como é montada a Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados é montada de uma forma proporcional à população de cada estado, ou seja, os estados que têm maior população têm uma bancada maior, os estados que têm menor população, uma bancada menor. Enquanto no Senado as bancadas são todas iguais, 3 senadores para cada estado da federação. Então, o Supremo, ao julgar, disse que a distribuição hoje dos 513 deputados da Câmara estava desproporcional. Alguns estados estavam com uma representação
maior do que deveriam e outros com uma representação menor. E aí que isso precisava, então, ser ajustado para que essa representação ficasse mais proporcional. Se o ajuste fosse feito sem aumentar o número de deputados, algumas bancadas iam ficar com menos deputados, iam ter o seu número reduzido. Para evitar essa redução do número, a Câmara então resolveu aumentar a representação de 513 para 531, ou seja, vai resolver a proporcionalidade aumentando o número de deputados naquelas bancadas que estariam proporcionalmente menores de acordo com essa determinação do Supremo. Agora, isso daí significa mais gasto, ou seja, a Câmara corta a possibilidade do governo, porque se o governo não puder aumentar o IOF e outros impostos, o governo vai se ver obrigado a fazer mais cortes no orçamento para cumprir a meta fiscal. E aí o governo disse que talvez tenha que cortar programas sociais importantes, como o próprio Bolsa Família e outros programas parecidos. Enfim, e aí então o Congresso aponta o dedo para o governo e diz que corte, vocês gastam demais. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo Congresso aumenta os seus próprios gastos. Uma tremenda contradição, uma tremenda, vamos combinar, hipocrisia nesse discurso todo. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação e perguntando aí, comente aí o que você acha disso tudo. É justo a Câmara dos Deputados passar de 513 para 531 deputados? Você acha que o seu estado está subrepresentado na Câmara? Comenta aí, a gente vai gostar de saber a sua opinião a respeito disso. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.